será a nossa aula de história. Então, antes de iniciar, tá certo? O tema de hoje, que será o trabalho no Brasil, vamos só relembrar da aula anterior. Falamos em relação, tá certo? Onde o trabalho, ele destrói a natureza, não é isso? Então, a tia deu uma atividade para vocês, que eram para vocês observarem na localidade onde vocês moram, algumas ações que modificaram onde vocês moram. Então, quem foi que fez essa pesquisa? Se quiserem compartilhar, tá certo? Se houve essa mudança, alguém fez essa atividade e quer compartilhar, quem foi que pesquisou aí essa mudança que ocorreu no bairro de vocês? Alguém fez a atividade? Ocorreu que cortaram a árvore aqui na minha casa, no meu bairro, na verdade. Foi mesmo. E essa mudança foi através da ação do homem? Foi. E o que foi que aconteceu? Fez alguma coisa para mudar essa ação do homem sobre a natureza, para não destruir? Não fez, é isso? Outra pessoa quer compartilhar, se vocês pesquisaram essa atividade que a tia mandou na aula anterior, então vamos lá. Aí a tia vai iniciar a aula de hoje. Eu peço que vocês desliguem o microfone, que a tia vai iniciar a aula agora, tá certo? Vai dar continuidade. Pronto, então vamos lá. Então, a aula de hoje será o trabalho no Brasil. Será, minha gente, que todo mundo ele se diverte no trabalho da mesma forma? Será que todo mundo se diverte no trabalho da mesma forma? Porque sabemos que existe profissão, não é isso? Que são diferentes uma das outras. Onde algumas profissões, ele depende da força, tá certo? Tem outras profissões que dependem do seu intelecto, como professor, tá certo? O professor, ele precisa muito ter criatividade, pensar de que forma vai passar aquela atividade. E existe outra profissão que é de risco, como no tempo de hoje, sabemos que os enfermeiros, os médicos, eles estão em uma profissão de risco. Então, sabemos que as profissões, ela tem o quê? Elas são diferentes, tá certo? Em vários momentos. Então, no nosso Brasil, também sempre foi assim. Mas antes disso, a tia vai fazer uma brincadeira com vocês. De que forma a tia vai fazer uma brincadeira? Eu vou soltar uma música aqui. E essa música, a tia vai fazer um gesto. Vocês também daí de casa, façam esse gesto em relação à profissão que a música vai dizer. Ok? Vamos lá. Escutem a música. Passa, gavião. Do passa, gavião. Todo mundo passa. As lavadeiras fazem assim. Como é que as lavadeiras fazem? Vamos para outra profissão. Passa, gavião, todo mundo passa, gavião, todo mundo passa. Os cozinheiros fazem assim, assim. Para outra profissão, vamos lá, passar. Passa, gavião. Passa, gavião. Todo assim. Eu quero que vocês também façam. As meninas, tem também bailarino, não se preocupe. Passa, gavião. Todo mundo passa, gavião. Todo mundo passa. Os violeiros fazem assim. Então,
essa foi uma dinâmica que a tia trouxe para fazer com vocês, porque assim, como a tia existem várias profissões diferentes, tá certo? E a gente vai falar como é que se deu essa profissão aqui no Brasil, tá ok? Na página 68 de vocês, onde a tia falou, ele fala em relação ao trabalho. No segundo parágrafo, ele fala assim: os trabalhos estão relacionados ao espaço onde são realizados. Se observarmos a história dos tipos de trabalho desenvolvidos no Brasil, podemos dizer que, em sua maior parte, são relacionadas ao setor primário com atividades extrativista, agrícola e pecuarista. Então, o que acontece? Esses são os setores primários, tá certo? Extrativista, onde extrai, tá certo? Na página 68. Pronto, então, prestem atenção aqui na aula, minha gente, pois a aula, se vocês ficarem conversando, tá certo? No chat, pode perder um assunto muito importante, alguma parte importante do nosso assunto. Vamos lá, coloque o microfone, tá certo? Desative o microfone e a câmera também, para que possamos iniciar, dar continuidade à nossa aula. Então, vamos lá. A tia trouxe, como eu disse a vocês, essa música, tá certo? Que foi relacionado às profissões. Então, aqui no Brasil, tá certo? Vamos falar em relação ao trabalho no Brasil, de que forma começou esse trabalho no Brasil. Então, ele começou pelo setor primário, tá certo? Que foram com extrativismo natural, tá certo? Da natureza, tirando recursos naturais da natureza, a pecuaria e a agricultura, tá certo? Que são plantações. Então, vamos verificar que no trabalho desenvolvido no Brasil, nesse setor primário, ele teve 4 ciclos, tá certo? Que é a história, tá certo? Que teve esses 4 ciclos desse setor primário, que foi o extrativistas, agrícolas e pecuaristas. Vamos lá. Então, vamos para quais foram esses ciclos. Foram o ciclo do pau-brasil, o ciclo do açúcar, o ciclo do ouro e o ciclo do café. De que forma se deu esse ciclo? Então, vamos lá, que é o ciclo econômico brasileiro, ok? Então, o primeiro ciclo do pau-brasil, eles foram através, tá certo? De extração das tintas para atingir tecidos. E de que forma aconteceu esse primeiro ciclo? Quando o Brasil ele foi descoberto, tá certo? Ele foi descoberto pelos portugueses por Pedro Álvares Cabral em 1500. Ele foi descoberto. Então, quando Pedro Álvares Cabral veio para cá, para o Brasil, chegou aqui no Brasil, ele não tinha essa intenção de chegar aqui no Brasil, mas ele descobriu o Brasil, e quando eles chegaram aqui, ele viu quem? Os indígenas. O Brasil não era desabitado, eles tinham habitantes aqui, que eram os indígenas. Então, o que foi que aconteceu? Ele, de início, ele não teve muita importância, tá certo, com o Brasil, porque eles estavam atrás de algumas especiarias que davam lucro, tá certo, que traziam dinheiro para Portugal. Mas eles, quando chegaram aqui, não viram nada, não tiveram interesse. Mas entre 1500 a 1530, tá certo? Que é o período pré-colonial, eles mandaram algumas pessoas aqui para verificar o que é que tinha de bom na terra brasileira. E quando eles chegaram aqui, estão vendo essa árvore aqui, que parece que está sangrando? Ela não está sangrando, ela solta um pigmento vermelho, uma tinta, aonde os indígenas, eles usavam, tá certo? Para pintar o seu corpo. Então, os portugueses, eles ficaram muito interessados por essas tintas e começaram a extrair, tá certo? Essas árvores, que é chamado de pau-brasil. Eles começaram a extrair, mas de que forma eles extraíram? Eles não fizeram o trabalho pesado que foram entrar na floresta, pegar as árvores, cortarem, não. Eles fizeram um escambo. O escambo é uma troca. Então, os indígenas, eles ficaram muito interessados
em alguns objetos que os portugueses tinham. E os portugueses queriam essas árvores, então fizeram essa troca. Os portugueses davam alguns objetos aos indígenas, em troca, eles trabalhavam duro, pegando o pau-brasil, tá certo? Para que eles fizessem o comércio deles com essas tintas, que essas tintas vermelhas elas serviam para tingir os tecidos. Então, os portugueses ganharam, no início, muito dinheiro através dessas tintas que o pau-brasil soltava. Estão vendo? Essa foi o primeiro ciclo que ocorreu aqui no nosso Brasil. Fiquem olhando pelo seu livro, que no seu livro tem a primeira imagem dessas árvores, a árvore do pau-brasil. No livro de vocês tem essa árvore, tá certo? Então, vamos para o segundo ciclo. Então, com esse ciclo, tá certo? Com essas extrações da madeira, que oferecia tinta para atingir as roupas, os tecidos das cortes europeus, o que foi que aconteceu? Os indígenas, eles fizeram esse escambo, tá certo? Através da troca de alguns objetos, que os objetos eram espelhos, alguns machados, que os indígenas, eles ficaram muito curiosos com esses objetos. Era perfume. Então, nesse período, era feito através desses escambos, tá certo? Essas extrações da natureza. Mas, no ciclo do açúcar, o que foi que aconteceu no ciclo do açúcar? O trabalho estava baseado na agricultura, tá certo? Era o trabalho de plantação. Na página, ainda está na página 68, que é o ciclo do açúcar. No ciclo do açúcar, quando Martins, tá certo, Afonso, ele veio para cá, porque, assim, a partir de 1500 a 1530, foram essas extrações, tá certo, do pau-brasil, onde eles não tinham muito interesse na terra, mas tinham interesse nesse pau-brasil que dava muito lucro para eles. Então, a terra estava sendo ameaçada por outras pessoas ocuparem essa terra. Então, o rei de Portugal ele mandou Martins vir para cá para ocupar com alguns grupos para morarem aqui, tá certo, no nosso Brasil. E quando Afonso Martins ele veio com esse grupo, ele trouxe algumas mudas da cana-do-açúcar. Então, essas mudas da cana-do-açúcar ele plantou, tá certo? Essas mudas nas regiões aqui brasileiras, mas ele pegou essas mudas, eles pegaram melhor nas terras aqui de Pernambuco, tá certo? E na Bahia. Então, o que foi que aconteceu? Aqui em Pernambuco teve essas mudas, essas plantações de cana-de-açúcar, mas de que forma ocorria esse trabalho? A forma que ocorria esse trabalho era através de mão de obra escrava. Eram os escravos que faziam esse trabalho. Eles faziam eles não faziam, os portugueses não pagavam a ele, tá certo? Eles eram escravos, a mão de obra dos escravos, onde tinha esse tráfico eles trabalharem, porque era trabalho escravo. Tia, tá cortando. Tá cortando? Eram trabalhos escravos que ocorriam nesse período da mão de obra, tá certo? Que era com os negros. Então, os negros trabalhavam, tá certo? Tinha a construção de engenho, onde eles transformavam a cana-de-açúcar em açúcar. Então, nessa construção, fizeram essa construção de engenho, onde vocês observam aqui, na primeira imagem, onde fazia essa transformação, tá certo, do açúcar para também exportarem, porque todo esse trabalho não era para o Brasil, era para exportarem, tá certo, para outros continentes, onde eles ganhavam muito dinheiro. Mas essa mão de obra, eles não pagavam. Eles escravizaram e fizeram essa mão de obra com eles, mas ocorreu também outro ciclo. Na página 69, virem a página 69. Na página 69, ocorreu o terceiro ciclo. Por quê? Porque
houve uma queda, tá certo? Não. Com o dinheiro, muitas pessoas estavam tendo essa ideia de fabricar cana-de-açúcar, então houve uma queda na finança e não estava dando mais lucro. Então, o que foi que eles fizeram? Eles se expandiram, tá certo, pelo território do Brasil e começaram a achar ouro. Eles começaram a achar ouro em Minas Gerais, tá certo? Que é um estado brasileiro, estado do Brasil, tá certo? Então, em Minas Gerais, eles começaram a encontrar ouro. Então, foi o terceiro ciclo, e foi o ciclo, tá certo, do ouro. Também nesse ciclo, teve a mão de obra o quê? Escrava. Olha aí. Observem aí essa imagem. Estão olhando onde tem o senhor, não é isso? E o escravo mostrando que encontrou ouro, tá certo? Então, quando o ouro, eles encontraram essas minas de ouro e começaram a extrair, porque começaram a extrair novamente. No primeiro ciclo, tá certo? Eles começaram a extrair o pau-brasil. No segundo ciclo, eles começaram a fazer agricultura, começaram a plantar, tá certo? A cana-de-açúcar, que esses são os setores primários. E no terceiro ciclo, eles começaram a extrair esses ouros da terra, que agora são a extração dos ouros que se encontravam na terra. E tinha essa obra dos negros novamente, pois o escravo, tá certo? Eles pegavam lá da África, pegavam esses escravos para trabalhar sem fazer pagamento nenhum a eles. Já está dizendo, né? Escravos. Eles eram escravos, trabalhavam, se não quisesse trabalhar, apanhavam, porque assim, na época, tá certo? Eles também escravizaram os indígenas, mas como os indígenas conheciam o território, tá certo, brasileiro, eles conseguiam fugir pelas matas e eles não conseguiam ir atrás. Então, eles só ficavam com escravos negros, que eles vinham da África do Sul. Então, eles não conheciam esse território brasileiro. Então, só ficaram com a mão de obra com os negros, tá certo? Mas também chegou o fim do ciclo do ouro. Por quê? Quando o ouro acabou nas minas, eles extraíram tanto e acabou esses ouros, tá certo? Naquelas minas onde eles extraíam. O foco era novamente a atividade agrícola. A atividade agrícola são aquelas onde eles vão fazer plantações, tá certo? Vão plantar. Então, veio. Deixa eu passar. O quarto ciclo, que foi o do café. Mas, no início, esse quarto ciclo, ele foi o mais longo que ocorreu, tá certo? No início, eles ainda tinham a mão de obra dos negros, tá certo? Que era dos escravos. O foco, eles mudaram e fizeram a plantação de café, tá certo? Onde também vieram algumas mudas de café para cá, para o nosso Brasil. Essas mudas de café, nesse período, as voltas com a abolição da escravidão, a saída foi a busca de mão de obra, porque nesse período, no início, tinha ainda a escravidão, mas ocorreu o quê? Acabou essa escravidão. Então, eles tiveram que fazer o quê? Tiveram que ocorrer com a mão de obra assalariada na Europa. Então, eles pegaram algumas pessoas da Europa, tá certo? E vieram para cá, para morar aqui e trabalhar aqui, tá certo? Nesse quarto ciclo do café. Então, leiam aí comigo, na página 68, que diz assim: quando o ouro acabou nas minas, o foco era novamente a atividade agrícola, a plantação de café. Nesse período, as voltas com a abolição da escravidão. A saída foi buscar mão de obra assalariada na Europa, e por isso fez-se tanta propaganda para os imigrantes europeus virem ao Brasil para trabalhar em nossas lavouras de café. A Europa, nessa época, estava passando por grande dificuldade devido às guerras. Então, nesse ciclo, tá certo? Ele foi um ciclo longo, mas houve várias transformações sociais, tá certo? Pela Revolução Industrial, que ocorreu, essa Revolução Industrial, e por isso que algumas pessoas
imigravam de outras localidades para vir para cá, tá certo? Para o nosso Brasil. E os europeus também, eles se imigravam para vir para cá porque ocorreu essa mão de obra assalariada. Então, continuando, observou-se, então, um processo de desenvolvimento das indústrias brasileiras, mas a verdade é que o Brasil é um país que, como mostra a sua história, teve e ainda tem o setor primário. O setor primário, que a tia disse, é o quê? É o setor de extrair, tá certo? Extrair aquelas riquezas naturais da natureza, tá certo? Que foi o primeiro, que foi o pau-brasil, e também o ouro, extraído da terra, tá certo? Aqueles ouros. E também a agricultura, que foram o quê? A plantação da cana-de-açúcar e a plantação do café. Não, mas o ciclo do café já foi diferente, foi assalariado, tá certo? Na Europa. Então, continuando. No entanto, tanto que é possível observar o crescimento e a aplicação cada vez maior de tecnologia no trabalho no campo. Então, esse trabalho, esse setor primário, tá certo? Ele ainda é muito forte, tá certo? Nos nossos dias de hoje. Tanto que é possível observar, tá certo? Que os setores primários, as pessoas que trabalham no campo, com as extrações, a agricultura, com a pecuaria, eles precisam o quê? Eles precisam da tecnologia, e essas tecnologias ajudam muito. Então, no entanto, nas cidades é possível observar que há uma grande diversidade de trabalho e empregos. É comum a prestação de serviço e o comércio empregarem vários trabalhadores, tomando o setor terciário. Então, a tia vai explicar aqui em relação ao setor primário, secundário e o terciário, que são prestadores de serviços. Então, olhem aqui, que são os tomates. Estão vendo? O setor primário, onde ocorre a agricultura, que são as plantações, tá certo? Do tomate. A plantação do tomate, elas são o setor primário. Não? Que página? Não, essa daqui, vocês só observam a tia falando. Tá certo? No setor primário, pode ser plantação de tomate, pode ser plantação de milho. Esses são o setor primário, onde ocorre as extrações, tá certo, da natureza, ou a agricultura, ou a pecuaria. O setor secundário, tá certo, são o quê? Olha, observem aí, estão vendo? São o quê? São as indústrias, onde esses alimentos são transformados em outros produtos. Setor primário, onde faz essas plantações, a secundária, onde esses alimentos são transformados em outros alimentos que vão para o setor terciário. O setor terciário é onde são os mercados, os supermercados, tá certo? Setor primário, que são a agricultura, secundário, tá certo? Que são as indústrias, tá certo? As fábricas, onde são transformados esses alimentos. E o terciário são o quê? São os mercados. Então, existe 3 setores, tá certo? Primário, secundário e terciário, que hoje em dia também ocorre sempre o setor primário, né? Isso é a agricultura, pecuaria, onde são criados os animais, tá certo? As carnes que chegam na nossa casa, que é o setor primário, são criados animais, tem um setor secundário, onde ocorre a transformação, onde tem mata os animais, os processos todinho, para que chegue no mercado, onde a gente venha comprar esses alimentos, ok? Então, a tia vai deixar uma atividade para casa. No livro de história, a tia colocou geografia, mas é história, tá certo? No livro de história, na página 70, 71 e 72. Vocês vão fazer essa atividade, certo? Livro de história, olhem aí, na página de vocês, no livro de história, abram. Vocês vão fazer essa atividade na página 70. Vejam aí, na página 70, 71 e 72. Estão vendo? Onde vocês vão observar esses trabalhos e vão dizer se eles são na cidade ou no campo, na página 70. No segundo, você vai dizer em relação a essa profissão aí, onde o homem está cuidando de um animal.
Você vai falar em relação a essa profissão. Na página 71, vocês vão observar esse quadro, tá certo? E vão responder como é o nome dessa tela. Vão responder também quem pintou a tela e vão falar em relação sobre um texto. Essa é a página 71. E na página 72, vocês vão falar sobre o trabalho, tá certo? Que existem no campo. E vai dar uma opinião sobre esse tipo de trabalho, se pagam bem ou não pagam bem, ok? Que é na página 72. E no quinto quesito, vocês vão verificar as vantagens e as desvantagens desses trabalhos, tanto no campo quanto na cidade, que foi a aula de hoje. Por hoje é só, crianças. A tia vai fazer agora a atividade, vai fazer a chamada, não saiam da aula, tá certo? Beijo da tia Ana, até a próxima aula.